Gente, que frio para gravar esse vídeo, mas aqui estou. Hoje eu vou falar de um assunto um pouco diferente. Eu costumo falar muito mais sobre lettering aqui no canal, eu não trago tanto sobre caligrafia, mas as duas coisas estão muito conectadas. Se você estuda lettering, você também tem que entender um pouco de caligrafia. Se você estuda caligrafia, você também tem que entender um pouco de lettering, porque as técnicas, as coisas se misturam. Mas hoje eu não vou falar muito de técnica, eu vou falar sobre materiais. Existem aqui essas duas canetas que são para caligrafia. Eu vou mostrar todos os detalhes delas para vocês. Nesse vídeo aqui eu vou explicar como elas funcionam, para que servem, por quê. Muita gente faz confusão quando vai comprar esse tipo de ferramenta porque não conhece, não tem informação suficiente, não sabe para que serve, acha que está comprando essas canetas para um tipo de uso, na verdade elas servem para outras coisas, então eu vou tirar todas as dúvidas de vocês agora. Bom, então vamos lá. O que são essas canetas aqui? São canetas para você treinar, praticar caligrafia, tá? Você pode usar para fazer lettering também, para desenhar, mas a ideia delas é que elas sejam canetas para caligrafia. Então eu vou abrir aqui a tampa das duas. Essas duas canetas aqui são da Pilot. Uma caneta é a Parallel Pen, que é essa daqui, que eu acho que muita gente já deve ter visto na internet e tudo mais. E a Pilot lançou, eu acho que recentemente, porque eu não tinha visto essas canetas antes na papelaria, eu vi faz pouco tempo, tá? Mas pode ser que eu esteja desatualizada mesmo. Eles lançaram essa daqui que eles chamam de Lettering Pen. Mas na verdade é uma caneta de caligrafia, tá? Não é de lettering. Por quê? São canetas que têm a ponta quadrada, ponta chata, tá vendo? Uma é de metal, vou colocar mais pertinho aqui, ó. Uma é de metal e a outra é uma ponta de um feltro, acho que é algum nylon, sei lá, algo assim, tá? Por que essas canetas são de caligrafia e não são de lettering? Porque esse tipo de ferramenta foi criada para meio que substituir essas ferramentas aqui, tá? Vou trazer bem pertinho da câmera de novo para conseguir mostrar para vocês. Então, na caligrafia tradicional, a gente costuma usar essas penas aqui de cima, tá vendo? Que são pontas quadradinhas. E aí, isso aqui é uma coisa que você precisa preparar a sua mesa para você usar, você precisa carregar por aí a tinta, o tinteiro, você precisa levar sempre um pano, um papel toalha para limpar essas ferramentas. É algo, de uso mais profissional e que exige uma preparação e exige que você tenha mais materiais ali para você conseguir utilizar, né? Porque isso aqui, gente, é um cabo com a pena, colocada, enfiada aqui, e aí eu preciso ter a tinta, eu preciso preparar toda a superfície e tal para eu usar, para eu pintar. Então a ideia com essas duas ferramentas aqui de baixo, tanto a Parallel Pen quanto essa Lettering Pen, é justamente você ter o mesmo efeito que você teria de escrita, de caligrafia tradicional usando as penas tradicionais, só que de um jeito mais moderno, digamos assim, de um jeito mais prático, ou às vezes mais acessível, não em questão de preço, mas acessível nisso, sabe? Você vai fazer uma viagem, você quer, sei lá, você tá lá no ônibus, no metrô, enfim, não é um lugar ideal para desenhar, mas você quer levar suas coisas. Vou fazer uma viagem, quero levar material para eu praticar caligrafia na viagem. Isso aqui te dá muito mais trabalho, porque como eu falei, você precisa levar o potinho, a tinta, o papel, tem que levar várias coisas, para conseguir usar. Isso daqui é uma caneta, então você fechou a tampa aqui, colocou no bolso, colocou no estojo, pronto, já é bem mais fácil, Essa outra caneta aqui também. Depois que você usa, você tampou e beleza. Isso aqui precisa ser lavado, você tem que ter um cuidado para manter e conservar o seu material. Bom, então a característica principal dessas canetas é que são canetas automáticas, não precisa de toda essa parafernália que eu comentei com vocês. Vamos falar agora sobre preço, porque assim, a impressão que dá é que isso daqui é mais acessível do que isso, mas não, tá? Um cabo desse, existem cabos de vários materiais, mas um cabo para você usar e colocar suas penas não custa muito caro, sabe? E as penas em si, essas penas quadradas que eu tenho aqui, por exemplo, elas também não têm um custo muito alto. Isso daqui, em questão de custo mesmo, de valor, de você ir lá na loja comprar, isso daqui sai mais caro do que isso, tá? Óbvio que depende de onde você está comprando, depende da loja, se mora fora do Brasil, se mora no Brasil, enfim, os preços variam, mas assim, principalmente essa daqui costuma ser um pouco mais cara, tá? Essa caneta aqui, a Parallel Pen, ela é da Pilot, ela é importada
então o preço dela varia muito conforme o dólar também, né? Agora ela tá custando, como o dólar tá muito caro, tá R$ 5, R$ 5 e pouco, ela custa mais ou menos 100, R$ 120. Às vezes em alguns sites você consegue até encontrar ela por 80, 90, essa faixa de preço, tá? Então é uma caneta que tem um custo alto. Essa daqui não, essa daqui dependendo, né, se a gente comparar o custo disso com isso, às vezes essa daqui pode sair mais em conta sim, tá? Em média, mais ou menos R$ 20 o preço de uma caneta, tá? Você tem o kit também, que acho que vem 3 pontas diferentes, aí um kit com 3 sai um pouco mais em conta, mas para vocês terem uma ideia de custo é isso. Em média, R$ 20 uma caneta dessa, em média, R$ 100 uma caneta dessa. Tá, mas vamos ao que interessa, que eu acho que é o que vocês mais querem saber, que é sobre as pontas, né? Essa caneta aqui a gente tem que rosquear para abrir, e lembra sempre que tem que rosquear ao contrário, tá? Vamos lá, né? Essa ponta aqui é a ponta quadrada que a gente usa para fazer vários estilos de letra na caligrafia, como até essas letras que eu coloquei aqui no fundo da mesa, tá vendo? Todas essas letras, isso aqui são exercícios meus, são treinos meus, tem alguns até que não estão muito legais, mas a gente usa esse tipo de ferramenta para praticar esse tipo de letra que tá aqui. Então, todas as letras que são feitas, criadas com a ponta quadrada, a gente usa isso. Ao contrário desse tipo de pena, então eu vou colocar bem juntinho aqui para vocês conseguirem entender. Vocês estão vendo a diferença? Ó, como essa ponta aqui é quadrada, é chata, e essa daqui é bicuda, né? Ela é fininha. Essa daqui é a ponta flexível e essa é a ponta quadrada. Isso aqui, gente, a gente usa para fazer a letra cursiva. Então, as canetas brush pen que a gente usa hoje em dia aí, que a gente encontra com muita facilidade, elas meio que vieram para não substituir, porque é insubstituível, né, a pena, mas, né, se eu for explicar de um jeito bem resumido para vocês, é como eu falei, né? Essas canetas automáticas substituem a pena quadrada e as canetas brush substituem o efeito da ponta flexível, tá? Bom, quando você aprende sobre caligrafia, as regras, os ângulos, né, como escrever esse tipo de letra e vários outros, você entende que com esse tipo de ferramenta a gente faz um traço um pouco mais grosso, assim, né, usando mesmo a lateral inteira da ponta da caneta, que é o que eu tô fazendo aqui, e quando você escreve nesse sentido, às vezes para fazer algum outro tipo de traço, o seu traço vai ficar com esse efeito assim mais fino. Com essa daqui é a mesma coisa, tá? A diferença delas, essa daqui faz tempo que eu não uso, às vezes a caneta fica meio seca. É a mesma coisa, tá vendo? É o mesmo tipo de traço, para ter o mesmo resultado, só que são experiências completamente diferentes, né? Enquanto uma tem a ponta de feltro, como eu falei, né? De tecido, sei lá. Essa daqui é a ponta de metal e é uma caneta que tem um custo um pouco mais elevado. Mas vamos agora às principais diferenças entre essas duas canetas aqui. Primeira coisa que eu quero falar é sobre tamanho de ponta, tá? Eu tenho aqui duas que tem realmente a ponta diferente, né? A minha Parallel Pen é uma ponta um pouco maior, essa daqui, se eu não me engano, é 3,8 milímetros, enquanto essa daqui é tamanho 3, tá? Tem escrito até aqui na tampinha, tá vendo? É 3 e essa daqui, essa daqui é de 3,8, tá? Então elas realmente não são do mesmo tamanho, porque uma é um pouco maior que a outra e não tem essa daqui de 3,8 e nem essa de 3, mas são tamanhos próximos que eu consegui mostrar e explicar aqui para vocês. Bom, vocês encontram essas duas ferramentas, essas duas canetas em tamanhos variados, tá? Essa daqui, que é a Lettering Pen, eu tenho a 3, a ponta 3 e a ponta 2, que é uma um pouco menor. E eu sei que existe também a ponta número 1, tá? Até onde eu sei, só tem disponível esses 3 tipos de tamanho de ponta. Então, eu vou até mostrar para vocês a diferença entre elas, tá vendo? Uma é um pouco mais larga e a outra é um pouco mais estreitinha. E a Parallel Pen, que também é da Pilot, ela é vendida em 4 tamanhos diferentes. Eu só tenho 2, tá? Eu tenho a 3,8, que é essa daqui que eu tava mostrando pra vocês, e eu tenho essa outra aqui, que é um pouco menor também, que é a 2,4. Tá, mas Marina, pra que eu vou comprar essa caneta que custa R$ 100 se essa daqui custa 20 e entrega a mesma coisa? Bom, vou falar agora sobre as principais vantagens dessa caneta aqui, caso você possa e queira investir num material que tem um custo, né, mais alto, mas que tem um custo-benefício muito bom, porque é uma caneta que vai durar para sempre. Principais diferenças, essa daqui tem uma ponta de metal, então é uma ponta que realmente dura para sempre, ela não estraga, né? Se você não fizer força, não escrever com essa caneta em superfícies
absurdamente ásperas, ela não vai estragar nunca e você pode usar realmente para sempre. Enquanto essa ponta aqui é uma ponta de poliéster e é uma ponta que vai estragar com o tempo, enfim, né? Não tem muito o que fazer. Bom, as tintas das duas canetas são tintas resistentes à água e resistentes à luz, então isso é um ponto positivo para as duas. Essas duas canetas também têm tintas que são base d'água, tá? Caso vocês queiram saber aí. Uma desvantagem dessa caneta aqui é que, por enquanto, só é disponível na cor preta. Enquanto a Parallel Pen, a gente tem a opção de colocar vários refis aqui dentro coloridos e eu já vou te mostrar. Ó, desrosqueando aqui o corpo dessa caneta, a gente vai conseguir abrir aqui e a gente tem acesso a esse reservatório, tá vendo? Isso aqui é um tubinho, um refil de tinta que você pode comprar de várias cores diferentes para trocar e repor isso daqui. Você encontra da Pilot mesmo esse tipo de kit, tá vendo? Vem 12 cores sortidas. Vou abrir a caixinha e vocês vão ver que são exatamente essas bisnaguinhas, né? Esses refis, ó, aqui dentro, tá vendo? Então isso é muito legal. Se você não quer usar só tinta preta, você quer usar outras cores, você tem essa opção aqui com essas 12 cores disponíveis, coloridas. E aí quando acaba, né, a tinta que você tá usando, é só você puxar fora esse tubinho e colocar um novo para poder usar a sua caneta. Com isso, a gente já vai para um outro ponto que também é vantagem, que essa caneta é uma caneta recarregável. Então, você vai comprando tubinhos, vai recarregando e vai usando mesmo para sempre. Enquanto esse tipo de caneta aqui é uma caneta descartável. Existe também a opção, se você não quiser ficar comprando, né, essa tinta aqui, de você, quando o tubinho esvazia, quando a tinta acaba, você substituir, você recarregar esse tubinho com outro tipo de tinta. Então, você pode, por exemplo, pegar uma aquarela líquida, como a Ecoline, a Aqualine da vida, usar uma seringa e colocar a tinta aqui dentro para aplicar esse refil aqui na sua caneta também, tá? Vou aproveitar e falar sobre tinta nanquim, que algumas pessoas podem perguntar se dá certo colocar nanquim aqui. A nanquim é uma tinta um pouco mais grossa, tá? Um pouco mais espessa. Então, isso não vai ser muito legal porque provavelmente vai entupir a sua caneta aqui. Então, recomendo que você use sempre a própria tinta, né, da marca, da Pilot, que aí não vai ter erro, ou então você substituir com essas aquarelas que são mais fluidas. Se você gostou dessa caneta aqui, né, acha que ela pode ser uma boa opção para você começar os seus treinos, né, de repente você quer começar a aprender a caligrafia agora, ainda não sabe muito bem, ao invés de você investir nessa caneta aqui, que é um pouco mais cara, você, né, acha essa opção mais legal para o seu bolso, vou até aproveitar e mostrar esse kit aqui, ó. Isso aqui é uma caneta da Staedtler, é um kit que vem 12 cores de pontas quadradas também, tá? Vou até abrir aqui, porque esse kit é bem legal, porque vem outras opções de cores, enquanto essa daqui só tem cor preta por enquanto, essa daqui são 12 cores, e ela tem uma ponta que é dupla. Então, ó, de um lado a gente tem uma ponta quadrada um pouco maior, e desse outro lado aqui uma ponta quadrada bem fininha, tá vendo? Bem pequenininha. E ela tem a mesma função também, tá, gente? É uma caneta de ponta quadrada que você pode usar para fazer os seus treinos e praticar em vários estilos de letra na caligrafia, né, do jeito que você quiser. Caso vocês queiram saber, eu vou inclusive deixar o nome também dessas canetas certinho aqui na descrição. Nesse kit vem até escrito aqui na embalagem, tá vendo? Caligrafia. E é uma opção bem legal para quem tá começando mesmo, né? Às vezes você quer só testar, aprender algumas coisas e depois investir em materiais um pouco mais caros, né? Como essa caneta, pode ser um bom jeito de você começar. Bom, e essa caneta aqui, quando você compra, ela vem nessa embalagem, tá? Ela vem toda desmontada. Então, eu vou aproveitar e abrir aqui a caixinha para mostrar para vocês como que funciona. Bom, quando você compra, ela vem desse jeito aqui na embalagem. Vem, inclusive, aqui meio que um manual também explicando alguns ângulos, como limpar, várias instruções, ó, vem até mostrando aqui as outras pontas que eu falei pra vocês, tá vendo? Que existem 4 tamanhos de pontas disponíveis, 1,5, 2,4, que é essa daqui, 3,8, que é a que eu tava mostrando pra vocês, e uma bem larga, que é de 6 milímetros, tá? Então é legal dar uma olhada, né, dar uma lida, coisas que você não deve fazer com a sua caneta pra não estragar, porque, como eu disse, cuidando bem, gente, dura a vida inteira. É o tipo de caneta que você pode passar de herança para seus filhos, sabe? Porque ela realmente é bem legal. Vem até com alguns modelos de alfabeto aqui e tal. Enfim, então dê uma olhada nisso antes de você, né, jogar fora a embalagem, sei lá.
E aí ela vem desse jeito, tá? Então vem a tampa separada, o corpo da caneta vem assim, sem tinta. Então não se desespere, tá? Que ela não vai funcionar, porque não tem tinta nenhuma aqui. A ponta já tá aqui certinha. E aí aqui na embalagem vem duas cargas, tá vendo? 2 refis, 2 tubinhos de tinta vermelha e preta. Aí você escolhe o que você quer e coloca aqui dentro, tá? Você tem que enfiar bem aqui até, tipo, perfurar o lacre que tem aqui para realmente liberar a tinta. E por gravidade essa tinta vai descer e vai vir aqui para a ponta da caneta. A outra caneta que eu tenho dessa veio com isso daqui, tá vendo? Que realmente é para colocar água e jogar lá aqui dentro e conseguir fazer uma limpeza, porque é muito importante vocês fazerem isso a cada troca de cor. Então vamos supor que eu fiquei um tempão usando tinta preta aqui, agora eu quero tirar a preta e usar a vermelha. O mecanismo aqui da caneta tá sujo de tinta preta, então você enche isso aqui de água, joga, né, coloca aqui dentro e vai apertando essa água para a água descer e lavar, né, meio que lavar mesmo por dentro o mecanismo todo da caneta aqui. Agora, esse troço, gente, eu nunca vi isso na minha vida, que coisa esquisita. Será que é pra isso também? Bom, sei lá, vou até dar uma olhada depois no manual, ver se fala alguma coisa, porque realmente é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida, mas enfim. E aí vem também na caixinha, na embalagem, esse pedacinho de plástico aqui, tá? Não joga isso fora, eu vou mostrar pra que ele serve. A ponta dessas canetas, como eu falei, é uma ponta de metal. Ó, consegui, eu puxei aqui pra mostrar pra vocês. Não puxa a ponta de vocês, tá? Eu tô fazendo isso aqui pra conseguir mostrar. Então, tudo isso daqui, tá vendo? Ó, fica enfiado aqui dentro. E só fica pra fora essa pontinha de metal. Mas olha realmente como é a ponta, né? O tamanho da ponta dessa caneta. Isso daqui são 2 chapas de metal. Gente, ó, tá assim, bem difícil gravar esse vídeo. O foco da câmera, ele tá bem complicado porque são coisas muito pequenas. Então, a gente fica se matando aqui. Mas, ó, acho que eu consegui mostrar, tá vendo? São 2 chapinhas de metal. Elas ficam bem juntinhas uma da outra, tá? E aí, a tinta sai exatamente nesse vão, nesse microvão entre as 2 chapinhas, tá? Então, o que acontece às vezes? Você tem a sua caneta, você usa ela já tem um tempo, né? Já trocou de tinta várias vezes. E às vezes você vai pintar com ela e você vê que não sai, que ela tá meio entupida. Ó, tá vendo? Você passa esse plástico no meio, entre as 2 chapinhas, pra dar uma limpada. Você esfrega assim, que ele vai tirar o resto de tinta seca que fica, né? E aí limpa e você consegue usar a sua caneta normalmente, tá? Bom, e depois que você já aprendeu a diferença entre as canetas, né? Já entendeu aí para que serve, não vai mais comprar sem saber. Muita gente compra esse tipo de caneta achando que é uma brush pen, achando, sei lá, né? Às vezes é meio confuso mesmo, como eu falei, né? Às vezes é falta de informação, a gente não sabe direito o que a gente está comprando e nem sempre também na papelaria ali, às vezes o vendedor sabe informar legal, ou principalmente, né, quando você compra ali pela internet. Então, enfim, quis mostrar, né, explicar para vocês a diferença dessas canetas para canetas de ponta fina, canetas de ponta bullet, canetas de ponta brush, sei lá, para vocês conseguirem entender por aí, né, como que elas funcionam, por que elas são assim, por que elas têm esse formato de ponta. Tô fazendo aqui algumas letras de forma aleatória, algumas delas estão até meio erradas, mas só para mostrar para vocês o tipo de letra, né, que a gente consegue fazer e praticar com essas ferramentas aqui. E aí eu quero saber de vocês agora, se vocês gostaram, né, desse vídeo, se essas informações foram úteis, se eu consegui tirar as dúvidas de vocês sobre essas canetas. Em questão de custo-benefício, como eu falei, realmente cada pessoa avalia aí o que acha melhor, o que vale mais a pena, se quer começar investindo nessa que é mais barata ou vai direto nessa. Enfim, tem todas as questões, né, dessa ser uma caneta também que é descartável, acabou a tinta, você joga fora, enquanto essa recarregável realmente dura a vida inteira. E, gente, se vocês querem que eu grave vídeos ensinando a fazer esse tipo de alfabeto, sei lá, outro tipo de letra fundamental, letra gótica, enfim, comentem aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários de vocês. E aí, se vocês curtirem, eu posso gravar mais pra frente alguns vídeos ensinando e mostrando como fazer esses estilos de letra aqui, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!